Shabbat Shalom, hoje é dia 8 de março de 2019. Há poucos minutos eu postei o surgimento da lua nova, marcando o início de um novo mês, o 13º mês desse ano. Em Israel não foi avistado ainda o Abib, ou seja, o trigo e a cevada não estão prontos. Então será aguardado o próximo mês para marcar o início do novo ano e as festas bíblicas, Pessa e Matzah. Mas hoje o que eu quero falar com vocês não é sobre esse tema. Hoje eu gostaria de conversar sobre algo que está me incomodando muito. Recentemente, eu tenho percebido uma movimentação nas redes sociais. Eu tenho percebido que pessoas dizendo que estão na restauração, essas pessoas elas criaram um movimento que eu desconhecia. Como a maioria de vocês que já me conhecem, né, sabem que a gente já está no caminho da Teshuvá há muitos anos. E foi recentemente que surgiu uma pergunta. De onde surgiu isso? Eu estou falando de um movimento chamado Bnei Noach, ou Noahide. Quando eu conheci a Teshuvá, por volta dos anos 90, nunca ouvi falar disso. Caminhei, não havia ouvido falar nada dessa nova crença criada para os membros da Teshuvá. E o que me chocou muito é que alguns grupos da Teshuvá, no Shabá, aqueles que se dizem Bnei Israel, eles têm guardado o Shabá. Mas os supostos Bnei Noah não podem guardar o Shabá. Pois dizem que o Talmud diz o seguinte: se um gentil guardar o Shabá, tem que morrer. E essas pessoas que acreditam nessa literatura rabínica, profana na minha opinião, aos sábados se reúnem na congregação. O que ele tem feito? Na hora do almoço, aqueles que se dizem Bnei Israel almoçam a alimentação que fez no dia anterior. Mas aqueles que se intitularam ou foram intitulados Bnei Noah, eles saem para comer no restaurante. E aquilo chamou minha atenção. E agora eu tenho visto alguns rabinos antimissionários. Esses rabinos, eles estão trabalhando, focando nesse grupo chamado. E eu percebi que existe dois rabinos importantes, como um homem sério, carrancudo, enérgico. E o Bombom, ele é bonzinho, né? Parece que não tem fronteiras, parece que as coisas, tudo é possível, tudo pode ser feito. Mas vem a pergunta: um Bnei Noah, o que ele é? Um Bnei Noah, segundo a visão deles, é um indivíduo de segunda classe. É um apartheid espiritual. Em primeiro lugar, eu vou ler alguns textos bíblicos, que a Bíblia tem que falar por nós. E eu vou usar o linguajar popular, né, o evangeliquez do cristianismo. Talvez fique mais fácil para você entender. Não vou nem dizer a Torá, a Brit Hadashah, o Taná, porque isso aí é fantasia. Mas eu quero que você escute. O Eterno tem. Vou pedir permissão para vocês. Antes de darmos continuidade, nós vamos ler a palavra. Eu vou fazer uma pequena de agradecimento ao Eterno pela semana, a entrada desse Shabbat, o recebimento da lua nova, para que Deus nos dê um mês de paz e prosperidade, sabedoria e crescimento na fé. Soberano Pai, Criador, através dos méritos de Yeshua, teu Filho, nós rogamos a Ti, ó Yehová dos exércitos, o nosso Criador. Te agradecemos pela boa semana que nos destes. Te agradecemos pelo mês que passamos. Te agradecemos, Senhor,
por estarmos cumprindo mais esse mandamento da lua nova. Estamos recebendo nesse Shabat a lua nova, Pai. Estamos restaurando aquilo que a tua palavra nos fala em Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, ó Jeová. Estamos restaurando aquilo que a tua palavra nos pediu, Senhor. Queremos restaurar o teu santo nome. E queremos que tu nos abençoe nesse novo mês, nesse 13º mês. Que possamos estar preparados, Senhor, para receber um novo ano israelita. Para podermos fazer o Pêssar segundo a tua vontade e não segundo os homens, Senhor. Por isso nos dá sabedoria. É o que te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Sofonias. Pouco lido. Todos acho que nem leram esse ser. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Diz assim: Pois transformarei os povos, para que eles recebam lábios puros, para invocar o nome de Jeová, todos eles, e para que sirvam de comum acordo. Até de além dos rios da Etiópia, eles trarão que me fez súplicas, e a filha dos meus dispersos como oferta. E quando esse dia chegar, você não se envergonhará por tudo que fez. Sim, meus amados, Jeová nos diz que Ele vai colocar em nossos lábios a pureza, para que possamos invocar o seu nome. Ele está falando com os gentios. Mas de repente, talvez você diga, não, isso é no futuro. Mas agora não. Agora nós temos que seguir esse novo princípio rabínico que foi criado. Mas vamos ver se a Torá fala isso. Eu convido os irmãos a lerem comigo Êxodo capítulo 12, versículo 49. O mesmo ensino aplica-se de maneira israelita e ao gentio, o estrangeiro, que vive entre vocês. A mesma Torá, o mesmo ensino. É para o israelita, o natural da terra, e para o estrangeiro, para o gentio. Não existe uma lei específica, não existe uma nova lei que foi criada. Esta invenção de Bnei Noach, que o rabinismo trouxe, diz que você tem que celebrar apenas 7 mandamentos, que são as leis noéticas. Mas não existe isto na tua Bíblia. Procure, pesquise, não há nenhuma citação de 7 mandamentos. Mas continuando, nós lemos em Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 24, versículo 22. Levíticos 24, versículo 22. Apliquem o mesmo padrão de juízo, a mesma lei, ao estrangeiro e ao natural da terra. Eu sou Jeová. Apliquem a mesma lei. Levíticos 18, 26. Contudo, guardem minhas leis e regras, e não pratiquem nenhum desses atos repugnantes, nem o natural israelita e nem o gentil que vive com vocês. Talvez você diz, mas isso é o Ger Shetov. O Ger Toshav, perdão, falei errado. Ger Toshav. O que é um Ger? Ger era um estrangeiro que vivia no meio de Israel. E ele era dado um tratamento especial. E ele era levado na presença do Sanedrim. E lá ele... Só que faz 2000 anos que nós não temos um Sanedrim. Então, as profecias estão nos apontando para os nossos dias.
Vemos também em Números, capítulo 15, verso 15 e 16. Pois esta comunidade terá a mesma lei para vocês e para o estrangeiro que vive com vocês. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. O estrangeiro será tratado da mesma forma diante de Jeová e de vocês. Você percebe que é uma repetição, dado especial para com o estrangeiro. Continuando, nós vamos agora para Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus não demonstra favoritismo. Todos que pecaram fora da estrutura da Torá morrerão fora da estrutura da Torá. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós lemos rapidamente porque o nosso tempo é escasso e a gente não gostaria de estender muito esse tema para poder apresentar a vocês uma visão do que seja isto. No dia 10 de janeiro de 2010, houve um grupo de delegados de não-judeus foram a Israel para se comprometer a sua lealdade às leis de Noé. Eles apareceram diante do nascente Sinédrio, que estabeleceu um alto conselho para os Bnei Noach, no ano de 2010. Lembra que eu falei no começo que eu nunca tinha visto falar disso? Em 2010, o Sinédrio em Israel e Jerusalém haviam se constituído. Uma comissão de 10 estrangeiros para se comprometer diante do Sinédrio que eles iriam obedecer às 7 leis noéticas. Os 10 delegados apareceram diante de uma sessão especial da alta corte de 71 rabinos, liderados pelo seu Nassi, o seu presidente, Rabi Adin Even Israel Stensaltz. Um Bnei Noach é literalmente filho de Noé, também conhecido como Noahites. Não são judeus, que tomam parte das obrigações da Torá para todos. As tais 7 leis foram transmitidas através de Noé, conforme documentado no Gênesis. Eu dei uma lidinha lá em Gênesis. Não vi. Não achei isso. A Assembleia tomou parte sob um pôster citado passagens bíblicas de Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Aquele texto que nós lemos no começo. Os delegados de Noé permaneceram de pé diante do nascente Sinédrio, que foi restabelecido por mais de um ano atrás em Tiberíades, seguindo a renovação da ordenação bíblica, e encontraram-se regulamentado desde então. A partir de 2010, criou-se um apartheid espiritual, lá no Sinédrio. Agora, oficialmente, os Bnei Noach, em sua comunidade das leis de Noé. Rabi Michael Bar-On, o emissário do Sinédrio, que facilitou a organização do conselho, introduzindo os delegados. Com um grande custo material e financeiro, eles voaram pelo mundo para Jerusalém, a cidade santa, para empenhar diante do tribunal de toda a humanidade a sua submissão às 7 leis de Noé, as leis do Criador. E cada um dos representantes, Noahide, ficou diante do Sinédrio e disse: eu coloco a minha devoção a Hashem, Deus de Israel, Criador e Rei do Universo, a sua... Então esse líder, Noahide, ele reconhece aquele Sinédrio como sendo representante oficial do Criador. E ele se coloca a sua devoção. Preste bem atenção. E eu me empenho em apoiar as 7 leis de Noé em todos os seus detalhes, de acordo com a lei oral de Moisés. Nós sabemos, não existe essa lei oral. Isso é uma invenção rabínica.
Tudo o que o Criador deu a Moisés foi escrito. Nós não vamos entrar nesse detalhe, não é? O irmão Gilney temos orientado sobre esse assunto, mas nós vemos aqui, prezados, que foi então em 2010 que esses 71 rabinos que criaram esse sinédrio, juntamente com 10 representantes das nações, criaram esse novo movimento, essa nova religião. E essa nova religião, ela não consta muitas coisas que a Torá nos orienta, entre eles o Shabat. Eles afirmam que nós, que não somos judeus, filhos de mãe, porque seu pai pode ser judeu, mas se a sua mãe não for, você não é considerado. Que nós não podemos guardar. E isso tem se espalhado entre as pessoas. Muitos têm confundido com Atos capítulo 15, onde os apóstolos, no conselho de Jerusalém, decidiram. O grande problema naquele momento era a questão da circuncisão. Um grupo queria que para que as pessoas começassem a caminhar na Techuvá, teriam que praticar a circuncisão imediata. Tiago e os demais chegaram a uma conclusão, que não deveriam impor àqueles que estavam chegando um fardo que nem eles carregavam, em Atos 15. Mas no final do verso diz assim: e aos sábados eles vão à sinagoga aprender a Torá. Ou seja, você quando chega na Techuvá, você vai paulatinamente aprendendo as coisas, vai estudando, e quando você compreender, então você dá o seu passo, a sua decisão. Muitas pessoas têm chegado na Techuvá. Ele acha pouco e ele quer se converter ao judaísmo. E em poucos dias você leva um susto. Ele está todo de preto, com peotes, parecendo um judeu racídico. Mas a maioria que eu conheci, porque são quase tão mais no mesmo caminho, abandonaram. Então, meus irmãos, nós aqui de São Paulo, da Chemolã, eu me coloco à sua disposição para esclarecer com maiores detalhes sobre essa questão esse apartheid espiritual. Não existe Bnei Noach. Isso é uma invenção rabínica, mais uma daquelas, que é para afastar o povo do Criador. Mas nós estamos em tempos de restauração em Techuvá. E Deus tem levantado homens em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Homens que têm se dedicado ao ministério. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Assistam as nossas lives. Assistam as lives do irmão Gilney. Nós temos aprendido muito. E a renovação de nossas vidas depende do aprendizado. Hoje é lua nova, início do mês. Você que está seguindo o rabinismo, esqueceu que os rabinos abandonaram a observância desse mandamento? Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Nós só podemos computar a partir da lua nova. Não tem como computar diferente. Em abril, nessa época, nós estaremos aguardando o surgimento da lua nova e a confirmação do centeio em Abib, para então contarmos os 14 dias para Pêssar. Novamente, este ano, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, que segue o rabinismo, vão transgredir a Torá ao não celebrar a festa no dia certo. Vai dar dor. E nós estamos aqui para alertar e não para condenar. Não percam, amanhã, por volta das 17 horas, teremos uma live. E gostaríamos de contar com vocês. Shabbat Shalom.